Bom dia a todos aqui presentes, a todos que estão nos acompanhando pela internet, pelas mídias. É uma alegria, uma satisfação que possamos começar esse novo tempo, né? Essa nova recontagem de ano com o Evangelho de Jesus. Isso é muito bom. Então, que todos possam continuar tendo um bom Natal. Porque, como diz o ditado, o Natal não é uma data que nasceu uma criança, mas o Natal representa Jesus, o Evangelho que ele nos trouxe e que deve nascer em cada momento em nossa vida. Até mesmo agora, quando teremos a nossa amiga já tão frequentadora da nossa casa, e ela é do grupo de fraternidade, da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, em Petrópolis. E é bacana, num domingo, ela sai de Petrópolis para vir aqui fazer a parte dela, trazer para todos nós, quanto mais nesse início de ano, um pouco do Evangelho de Jesus, para que possamos refletir nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, para que nos tornemos pessoas melhores. Porque é essa a finalidade do Natal, fazer com que cada um de nós nos torne uma pessoa melhor. O Ano Novo, beleza, não tem, mas o Natal é o nascimento contínuo do Evangelho de Jesus na nossa existência. E para atender a esse chamado de Jesus, que é refletirmos sobre o seu Evangelho, a nossa amiga aqui, Eli, escolheu a página 103 do livro Minutos de Sabedoria. E é uma página muito bonita. Eu acho que nunca vem ao caso, assim ao acaso. Diz assim, para começarmos o nosso domingo, o nosso 2025. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades de que dispõe, para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. E é essa prática que nós viemos aqui nos fortalecer, para que possamos cada vez mais melhorar as nossas capacidades inatas. Somos deuses, foi isso que Jesus disse. Então, que possamos fazer brilhar cada vez mais a nossa luz, a luz interior, que nada mais é do que a luz de Deus dentro de nós. Então, vamos, nesse instante, agradecer a Deus, agradecer a Jesus que nos trouxe esse evangelho maravilhoso, que nos permite ter a doutrina dos Espíritos para nos auxiliar nesta caminhada. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado aos nossos amigos espirituais que nos intuíram para que neste domingo pudéssemos sair do conforto dos nossos lares e estarmos aqui buscando algo cada vez melhor.
buscando o teu evangelho e a tua presença em nossas vidas. Envolva, Senhor, a toda a humanidade nestes dois planos da vida, para que possamos juntos caminhar em direção a esses braços tão amorosos que tu estende para todos nós. Então, permaneça hoje e sempre conosco, Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. E agora, a palavra é toda sua. Deixa eu botar. Bom dia a todos. Inicialmente, eu desejo a todos um ano de muitas renovações, porque senão vai ser um ano de repetições e não vai ser novo. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo as reflexões do Evangelho, os ensinamentos da doutrina espírita, para fazermos da nossa vida uma vida um pouco melhor do que foi o ano passado e contribuir com a melhora da humanidade. O tema que eu escolhi aqui para conversarmos essa manhã, só um minutinho que saiu aqui o meu. Não tem problema, a gente apaga aqui. O tema que eu escolhi para a gente conversar aqui essa manhã tem por título Diligência Divina, que são esses cuidados que o Pai, de infinito amor e misericórdia, tem com todos nós sem distinção. Somos todos nós filhos do mesmo Pai. É impressionante como a gente precisa repetir isso, porque na humanidade a gente vê que muitos ainda nem sequer entendem isso racionalmente. Então não podemos nem esperar desses que ainda nem chegou essa forma de olhar para a vida, se ainda não chegou nem na razão, como esperar que ela já esteja instalada nos corações? Então, que nós possamos instalar essa verdade, essa lógica nos nossos corações, para que a gente possa fazer dessa sociedade uma sociedade mais viável de vivermos e de convivermos. Esse tema ele está direcionado em Mateus capítulo 6, versículo de 26 a 34, que nós vamos conversar essa manhã. E o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, a gente sabe que ele vai tratar do Sermão da Montanha, que é e que representa um código de conduta moral para toda a humanidade. Nós já ouvimos falar que Gandhi, certa vez, disse que se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem e restasse tão somente o Sermão do Monte, a humanidade seria capaz de se salvar. Então a gente vê o quanto que é importante o Sermão da Montanha. Ele é um convite de Jesus para nós verticalizarmos, porque quando subimos a montanha, estamos no sentido do verticalizar. Então é para que nós pudéssemos, nessa subida, verticalizarmos as nossas emoções, que andam muito ainda na horizontal da vida. E por isso há tantas injustiças sociais, e por isso ainda há miséria na Terra. Porque é natural que num planeta de provas e expiações encontremos a pobreza, pela diferença de nível evolutivo, pelos compromissos expiatórios de alguns, porém, miséria jamais. A miséria reflete de uma forma intensa a presença ostensiva do orgulho e do egoísmo no coração humano. Então, a miséria jamais é uma expiação que está de conformidade com as leis de Deus. Existe a miséria porque nós ainda ostentamos valores que a traça e o ferrugem corrompem. Nós ainda temos a presença do egoísmo. Porque num mundo cuja tecnologia é tão avançada,
num mundo cujos conhecimentos espirituais hoje são muito mais acessíveis, como ainda pode existir na Terra a miséria? Isso é uma reflexão. Então, essa manhã, nós vamos estar conversando de um dos itens desse Sermão da Montanha. Mas antes, para começar a gente a refletir em torno do tema que eu intitulei Diligência Divina, eu vou contar para vocês uma história para a gente já começar a fazer as nossas reflexões. Dizem que um grande rabino estava estudando as tradições do seu povo, enquanto escutou um dos seus estudantes, um dos seus discípulos, fazerem a seguinte brincadeira ou reflexão. Um levantou e disse para os outros alunos: eu lhe dou uma moeda se você conseguir me dizer onde Deus mora. Levantou-se um outro discípulo, um outro aluno, e falou para ele e para todos: eu lhe dou 2 moedas para você me dizer onde Deus não mora. Então, que nós possamos, fazer uma compreensão, uma distinção de alguns atributos divinos que, apesar de serem lógicos, muitas vezes nós ainda não temos embutido em nossos corações. Essa história, ela vai trabalhar com 2 atributos principais da divindade. Um é a onipresença, que significa a presença divina em todos os locais, sem distinção. E o outro da imanência divina, desse Deus que habita também em todos nós. Porque Deus está dentro de nós e Deus está fora de nós. Por isso que ele ofertou 2 moedas para que nós pudéssemos dizer onde Deus não mora. Deus está dentro de nós e está envolvido, comprometido ali junto conosco, diante de todas as nossas atitudes, diante de todos os nossos comportamentos humanos. Então é importante compreendermos que, se Deus está constantemente dentro de mim, quando eu executo um comportamento na contramão das suas leis, ele é a minha testemunha. Ele está junto ali, me olhando. De uma forma, sem sombra de dúvida, de uma forma indulgente e misericordiosa. Importante compreendermos e definirmos que na indulgência nós estamos junto com a pessoa, do lado dela, mas jamais do lado do erro. Mas Deus está ali conosco. É importante nós refletirmos também que, se porventura um dia, que eu não desejo a todos, nem acredito nessa possibilidade aqui presente, mas apenas uma reflexão, mesmo que nós venhamos um dia a cairmos num umbral grosso, digamos assim, por algum delito cometido na vida, e formos para lá no pós-morte, é importante saber que todos que lá estão, mesmo nos umbrais ou nas trevas, a presença divina se faz lá também. Deus está sempre conosco, sempre conosco. Isso é também um fator que vai, sem sombra de dúvida, positivar, incentivar, estimular a fé dentro de nós. A fé que foi falada na abertura ali, que foi falada na fé humana, que a gente precisa ter fé nas nossas capacidades, nas nossas potencialidades. Mas, sem sombra de dúvida, que nós devemos desenvolver a fé divina, que é aquela que me leva um pouco mais além. Então, essa história vai falar da presença divina em todos nós, uma presença que se faz 24 horas. Mas nem sempre, nas 24 horas de um dia, nós estamos totalmente envolvidos com Deus. E é isso que nós precisamos, daqui para frente, tecermos as nossas reflexões.
Deus está. E nós? Quanto do nosso tempo nós estamos com Deus? Na passagem que nós vamos refletir aqui essa manhã, eu vou voltar um momento antes para saber do que Jesus conversava com a multidão. Para depois, então, a gente mergulhar na passagem em questão que eu falei aqui no início. No momento antes, ainda nesse capítulo 6, só que versículos antes, no 25, Jesus falava assim para a multidão: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, Jesus se utilizou de uma afirmativa, ele foi categórico em dizer que era impossível vivermos uma ambivalência, servirmos ao bem e ao mal simultaneamente. Era impossível. Nós, com certeza, já fazemos, ou já fizemos, ou faremos uma opção, ainda que inconsciente, mas em todos os nossos comportamentos do dia a dia, a gente vai ter que se posicionar a quem que nós servirmos. Porque esse servir não diz exatamente uma idolatria, ir ao templo, né, digamos assim, de Satanás ou ao templo de Deus. Ele está falando dos nossos comportamentos, da escolha dos nossos valores no dia a dia, em cada momento da nossa vida, do nosso cotidiano. Ou a gente vai escolher viver para Deus, para as suas leis, ou nós vamos estar escolhendo viver na contramão das suas leis. Então, isso é de suma importância a gente compreender que também Satanás não é uma figura, ele quer dizer o opositor, aquele que anda na oposição contrário às leis divinas. A gente não está falando aqui de uma entidade, né? A gente está falando de valores. E é sobre isso que Jesus está se referindo. Então, quais são os nossos valores no dia a dia? Eles estão pendendo para aquilo que é transitório, que a traço ferrugem vão levar mais cedo ou mais tarde, não importa, mas que não vai sobreviver, porque o mal, ele tem a existência e a duração que nós dermos a ele. Ele só tem capacidade de existir se eu alimentá-lo, pois que se eu não alimentá-lo, ele não tem existência própria. Diferente do bem, que nós aderindo ao bem ou não aderindo ao bem, ele é eterno, ele está sempre presente dentro de nós e no final das contas é ele que vai predominar. Agora o mal, ele vai deixar de existir. Então, Jesus se referia sobre o essencial da nossa vida, o que é essencial e o que é acessório também. Porque se você escolhe algo que não tem uma permanência, você está escolhendo algo, depositando toda a sua energia em algo que mais cedo ou mais tarde vai deixar de estar ali. Não vai te agregar nada. Tanto que num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão, lá foi questionado por Kardec, levantou-se a reflexão de o que nós poderíamos levar desta vida para a vida espiritual. E a resposta foi simples e lógica, disse: tudo aquilo que você puder levar é tudo aquilo que não faz parte da vida material. Então, eu deixo o corpo, eu deixo a titulação, eu deixo os bens que eu adquiri e eu vou levar toda a minha capacidade intelectual, todo o meu desenvolvimento sentimental e é claro, sem dúvida, a minha consciência. Mas em duas coisas nós precisamos pensar: os meus sentimentos são os melhores? E a minha consciência está limpa? Porque é isso que eu vou levar para outra vida. O resto fica. Deixando bem claro para nós
o que é verdadeiramente nosso e aquilo que não nos pertence. O que não nos pertence, nós somos apenas depositários. Usaremos por um determinado momento e abandonaremos depois, ou deixaremos para trás. É uma reflexão. E Jesus ainda continua no momento antes da passagem que nós vamos conversar. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Então, ele foi nos levando. Primeiro, ele se utiliza de uma linguagem afirmativa. Não se preocupe, porque a preocupação é você viver por antecipação um futuro que pode ou não acontecer, uma situação que pode ou não acontecer. Nos levando a uma reflexão muito correta, que só há um momento de ação nossa como espíritos imortais. É o momento presente. Só no momento presente eu posso reestruturar o meu passado, porque o passado também eu não posso voltar até ele e passar uma borracha, mas eu posso, no momento presente, corrigir, aparar as arestas de um erro, de uma falha do passado, e somente no presente eu posso construir para mim um futuro melhor. Isso já vale como reflexão para o ano de 2025. Será que eu estou construindo um ano melhor ou estou esperando que ele venha a mim? Então, Jesus, primeiro, ele faz uma afirmativa para que nós possamos nos localizar no tempo e no espaço, e depois ele vai falar de valores, porque ele diz assim, não se preocupa com o que comer, não nem como o vosso corpo, nem quanto o que haveis de vestir, ele fala. A vida em si não é mais do que o alimento? A gente sempre tem uma mania de pensar que a antítese da vida é a morte, mas a antítese da vida é o nascimento. Porque ao nascer, eu me desenvolvo e vou fatalmente ao que processo? A morte. Você deixa de viver depois da vida, depois da morte física? A vida é algo eterno. Então, a vida não é a antítese da morte. Porque eu continuo vivendo, nós espíritas temos certeza sobre isso. Eu continuo vivendo após a desagregação celular, após a morte biológica. Esse corpo perece, esse corpo volta à Terra. Mas eu, como espírito imortal, eu continuo viver. Então, ele fala, o corpo então, a vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que a roupa. Quem tem mais valor? Quem nós deveríamos depositar mais valor? Ao corpo, cuidar mais do corpo ou mais das vestimentas? Muito mais do corpo, porque eu preciso dele para um estágio aqui na Terra, para eu poder fazer algumas correções. Então, Jesus vai mostrando para a gente valores, vai mostrando valores para a gente. É claro que nesse ponto, Jesus não está falando para nós transferirmos a responsabilidade de cuidar desse corpo ou de se vestir adequadamente para Deus. Tipo assim, Senhor, preciso de roupas. E sento numa cadeira ali e fico esperando que a roupa chegue. Não, nós temos que trabalhar para adquirir a roupa, para adquirir os alimentos, não é isso? Ele não está transferindo, ele está fazendo uma comparação para uma reflexão. Muito bem. Essa passagem, então, Jesus está nos levando a uma reflexão para nós nos afastarmos ou darmos menos valor àquilo que tem menos valor, que é a vida material. E procurarmos, dentro da vida material, trabalharmos conceitos, evoluções, espiritualizar-se, porque isso é o essencial para quando a morte vier nos buscar, a gente está com uma bagagem bem farta e preparada para tudo isso. Então, vamos lá. Ele estava falando
que nós não podíamos servir a dois senhores e mostra a impossibilidade. Eu vou dar alguns exemplos para a gente tornar a coisa mais palpável. Eu não posso, ao mesmo tempo, ter amor e ter egoísmo, né? Ou amor ou egoísmo, apesar de que aqui a gente tem hora que é amoroso e tem hora que a gente é egoísta. Mas qual é a finalidade de estarmos aqui? Cada vez menos deixarmos de ter um amor de condição e passarmos a ter um amor incondicional. Não é assim que está no Evangelho? Num capítulo intitulado Lei de Amor, em que o Espírito Lázaro fala: no início éramos somente instintos, quanto mais avançados e corrompidos, sensações. Quanto mais instruídos e depurados, nós vamos ter os sentimentos. E o maior de todos os sentimentos é o amor. Mostrando que no início nós temos ainda o amor instintivo, o amor de posse, o amor de viver junto para a sobrevivência. Depois um amor condicional, que é o amor eros. E mais tarde um amor sem condição, que foi o que Jesus viveu e muitos outros espíritos grandiosos que estiveram aqui na Terra. Então ele diz que são valores diferentes, o amor e o egoísmo, a caridade e a avareza, o desprendimento e a cólera, a mansidão e a humildade de espírito, a simplicidade do coração e o orgulho, a atividade pelo trabalho material e a preguiça diante, né, das coisas da vida, a bondade para com todos e a violência. Então, são coisas que nós precisamos, ao longo da nossa vida, transformar em virtudes. Vamos um pouquinho mais à frente. Vamos à passagem, então, dessa manhã, que para mim, essa passagem do Evangelho que está no Sermão da Montanha, é uma verdadeira poesia que Jesus ofertou para todos nós em forma de conhecimentos, em forma de valores morais. Ele começa assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes do que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Bastará a cada dia o seu mal. Para mim, isso é uma verdadeira poesia de Jesus. Mas uma poesia que está totalmente permeada por valores espirituais. Primeiro, Jesus faz uma solicitação para todos nós. E, em seguida, ele vai fazendo uma comparação para nos mostrar, através de um processo de lógica, que nós andamos muito preocupados com as coisas do amanhã. Mas
mas pouco centralizados no momento de hoje. Esse momento que é um momento de decisão, esse momento que é um momento que nós temos plena força, liberdade e poder para mudar toda a nossa vida, tudo que está inserido dela. Sem sombra de dúvida, um dos ensinamentos dessa passagem de Jesus, que está em Mateus, capítulo 6, ela vai falar sobre a providência divina, sem sombra de dúvida. Por isso, o título é Diligência Divina. Ela vai falar da providência divina. Em geral, nós espíritas, nós definimos, até pelos estudos que fazemos na casa, pelo ESG, todas as apostilas que a FEB deixa para nós, que a providência divina é a solicitude do Pai para com a sua criatura. É a preocupação, é o cuidado, mas a preocupação não de ficar vivendo no futuro e esquecer do presente, como nós fazemos, mas é aquela preocupação previdente em dar ao seu filho aquilo que é melhor. Só que é bem diferente esse dar ao filho ao que é melhor. Porque muitas vezes a gente confunde o melhor para ser dado aos filhos e às vezes vai dando tudo sem muito critério e sem muita reflexão. A gente tem visto isso hoje muito nas redes sociais. A falta de bom senso, às vezes, de alguns pais e a falta de limite de alguns filhos. Me perdoem a colocação, mas pelo menos foi assim que eu julguei e vi. Há poucos dias atrás, a gente viu um fato que andou muito nas redes sociais, que foi o fato de uma criança que estava num avião e queria sentar-se na poltrona, à janela, que uma pessoa ocupava e que pagou para estar naquele lugar. A pessoa se negou a levantar. E aí foi a polêmica, né? E é interessante que quem lê as redes sociais, às vezes eu gosto de rolar a barra para dar uma olhadinha no quais são as opiniões. Uns acharam absurdo. Por que aquela mulher não saiu? Outros acharam um absurdo a mãe não ter dado limite à criança e mostrado para ela que a nossa liberdade ela termina no ponto em que a gente ameaça a vida alheia. Não é isso que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando vai falar sobre o dever? Que nossos deveres principiam no momento em que a gente ameaça a felicidade, ou que a gente desrespeita, ou que vai começar a desrespeitar os outros. Então, faltou muitos limites dentro de uma sociedade. É achar que amar um filho é dar a ele tudo o que ele quer. Mas amar é, sem sombra de dúvidas, também dizer não. Não é? Nós estamos aqui reencarnados porque Deus disse sim para os nossos erros ou disse não? Se ele dissesse sim, ele ia falar assim, concordo plenamente com os seus erros, Enir. Então não reencarna mais não, vai seguindo. Porque não deu, né, para fazer. Não, ele mandou reencarnar por quê? O que ele disse para os meus erros? Está na contramão das minhas leis, que são de fraternidade universal e não de individualismo. Reencarna de novo e vai trabalhar o seu orgulho e seu egoísmo que precisa. Sei que a vida lá embaixo não é uma vida boa, mas quem escolheu a dor foi você, que poderia, ao longo da sua vida, ter plantado as boas sementes do amor, que significa o respeito, a compreensão, a misericórdia. E aí, porque ele me disse não, o que ele fez? Volta e reencarna. E se precisar, reencarna de novo. E se precisar, reencarna de novo. E se precisar, reencarna de novo. Até quando que eu não vou reencarnar mais? Quando eu fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Que está nesse reino dos céus que Jesus tanto falava. Um reino que não é uma localização geográfica, mas que representa as leis de Deus vividas e sentidas por todos nós. É quando a gente, depois de muito reencarnar,
deixa de ser espíritos imperfeitos. Depois de muitos reencarnar, deixa de ser bons espíritos e vai passar a ser espíritos puros, não é assim? É quando então, na condição de espíritos puros, não sofremos mais nenhuma influência da matéria, não é isso? Já optamos pelos valores que a traça e o ferrugem não corrompem. E aí é nessa condição que nós não precisaremos mais reencarnar. Vou contar um koan que não sei se já contei aqui, mas os que já ouviram eu peço paciência, porque eu vou contar para os que não ouviram. Que eu quero dizer que nem todos, quero crer que nem todos ouviram. Peço que me preste muita atenção, porque quando eu começar eu já terei acabado. Tá? É rápido, ok? Um koan sempre tem um mestre e um discípulo. Disse que um discípulo perguntou para o seu mestre: Mestre, o que eu faço do samsara? Samsara é os ciclos reencarnatórios de dor, que a gente vai indo e vai voltando, vai indo e vai voltando. E queria saber o que ele faz para ele parar de reencarnar. Mestre, então o que eu faço para sair da roda do samsara? O mestre vira para ele e pergunta assim: Meu filho, quem foi que te colocou lá? Então vamos ver a providência divina, vamos ver essa solicitude do Pai para conosco. Quando nós solicitamos a ajuda de Deus, primeira coisa que a gente precisa pensar, até porque nós sabemos que a nossa evolução é através do quê? De que lei? Começa com T. A gente evolui pelo trabalho, né? Então, aquilo que eu solicito a Deus, será que aquilo que eu peço, eu estou merecendo? Porque se eu sou uma pessoa indolente, de má conduta, uma pessoa cheia de cobiça, cheia de incredulidade, cheia de soberba, será que eu tenho tantos direitos assim, através do meu comportamento tão equivocado? Eu estou fazendo uma pergunta. Vocês acham que aqueles que andam deliberadamente, fazendo mal, agindo mal, na contramão, merecem tudo aquilo que solicitam? De forma alguma, né? Então, a primeira coisa que eu preciso, quando eu vou pedir algo para Deus, sabendo que Ele é sempre solícito às suas criaturas, eu preciso pensar qual é o meu comportamento para aquilo que eu estou solicitando. Até porque vou fazer uma comparação que é uma brincadeira, mas é muito verdade essa brincadeira. Certa vez não é uma comparação, é uma pequena história. Eu tenho uma pessoa amiga que é uma pessoa muito impaciente. Sabe aquela pessoa que não tem paciência para nada? Acho que todo mundo já conheceu alguém assim, né? Você está no trânsito, reclamando do trânsito. Você entra numa loja para comprar, reclama do vendedor, porque demorou muito. Se está na fila do banco, na fila que eu digo assim, ele é o próximo a ser atendido, já está reclamando, porque teve que ficar ali esperando 1 minuto. E eu falei assim, tenha mais paciência, procure orar. E a pessoa começou a orar. Um belo dia ela virou e falou assim, não adianta nada esse negócio de orar. Falou assim para mim. Quanto mais eu peço a Deus que me dê paciência, mais gente mala, mais situação horrível está me acontecendo, mais impaciente eu fico. Eu falei assim, pois é. É porque Deus está te ouvindo. Não é possível. Você achou que a virtude de paciência você ia comprar e ganhar. Virtude de paciência a gente desenvolve no contato com as outras pessoas, na vida de relação. É naquela fila de banco que você está ali há horas já esperando e alguém faz um sinalzinho lá na frente e manda a pessoa passar pela fila, né? E você tem que esperar mais um, além daqueles todos que estão na sua frente, agora mais um. Não é assim? A impaciência a gente vai desenvolver com aquelas pessoas que nos provocam 24 horas, que elas são os nossos desafios. Então, cuidado com o que a gente pede, porque Deus vai ouvir, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: eu mereço? Outra coisa, será que daquilo que eu estou pedindo, eu já esgotei todas as minhas possibilidades, todas as minhas tentativas para alcançar? Porque às vezes é assim, a gente pede porque, né? É que nem eu peço a Deus que me dê paciência.
Então, Deus tem que descer, né? Me mandar um pacote de paciência, fazer um download do meu programa, né? Eu vou fazer assim um download, e agora eu vou ser paciente amanhã de manhã. Então, eu preciso saber se eu estou esgotando as minhas possibilidades, por exemplo, de trabalhar a minha paciência, se eu estou mais atenta antes de responder, se eu estou mais atenta antes de ser uma pessoa incisiva. Então, a gente precisa entender que, antes de pedir, a gente precisa fazer uma série de reflexões. Aquilo que eu estou pedindo é realmente uma coisa necessária? Porque a gente, às vezes, fica assim na virada do ano. Ah, Senhor, dá um jeitinho de eu ganhar a Mega Sena sozinho. Né? Vocês riram, né? Então, será que isso é necessário ou é um supérfluo na minha vida? Pensando bem, né, a responsabilidade que é ser detentor de muitas riquezas, às vezes é melhor ficar onde que está. Será que eu saberia usar bem, empregar bem essa riqueza? Ou será que eu só distribuiria entre os meus ou só para mim? Ou como será que eu usaria isso? Né? A gente tem que entender que na hora que a gente solicita alguma coisa de Deus, que a gente não pensa nada além daquilo que a gente verdadeiramente necessita. E às vezes, no final das contas, depois que a gente já passou por essas várias reflexões, a gente vai chegar à conclusão de que o que a gente tem está bom demais. Né? Pensando bem, eu já não quero mais nada. Porque às vezes a gente faz uma série de pedidos que a gente não tem como arcar com nada daquilo que a gente está pedindo. A gente não tem maturidade emocional e espiritual o suficiente para receber tudo aquilo. Às vezes a gente pede um pouquinho mais de saúde. Quando a gente tem um pouquinho mais de saúde, o que a gente faz? Gasta em tudo que não devia, não é? Vai comer mal, vai dormir mal, vai fazer tudo que não deveria fazer com aquele corpo físico. Então, muitas vezes a gente solicita coisas que nem são boas para a gente. E que, na verdade, a gente deveria refletir um pouco mais se a gente tem feito por onde merecer, se aquilo é necessário verdadeiramente e se a gente está disposto a aceitar aquilo que Deus vai mandar. Lembra do amigo que não tinha paciência? Deus ouviu a prece dele, botou bastante gente que ia provocar ele, porque é através desse processo que a gente desenvolve a paciência. É na vida de relação uns com os outros tão difíceis que a gente vai desenvolver a nossa paciência. Então, olhai para o céu. E se olhai para o céu, para olhar as aves do céu, é um convite de Jesus, quando ele faz essa solicitação, para a gente fazer o quê? Quando eu vou olhar a ave do céu, eu vou fazer o quê? Eu vou verticalizar, eu vou sair dessa horizontalidade da vida. Então, olha para as aves do céu. Verticaliza. Verticaliza o quê? As tuas emoções, os teus sentimentos, as tuas buscas que às vezes estão tão na horizontal da vida que você não vê nada além da vida material. Como se a vida material fosse a única que pudesse te dar tudo para você ser feliz. Mas se aqui tudo é temporário, tudo tem um prazo de validade, como eu posso colocar a minha felicidade direcionada a coisas que vão passar? Ou a coisas que não são minhas? Porque quando eu coloco a minha felicidade na mão de alguém ou de algo, quando esse alguém for embora, a minha felicidade vai junto. E essa pessoa é livre, assim como nós também somos livres para tomar decisões, de irmos embora da vida de quem nós quisermos. E se eu coloco a minha felicidade em alguma coisa, o dia que eu perder essa alguma coisa, a minha felicidade se perde junto. Então, olha para a ave dos céus, verticaliza o seu pensamento, verticaliza as suas emoções. E procura sentir que Deus olha por todos nós indistintamente, até porque, olha a história que nós contamos no início, Deus está dentro e está fora, Ele está sempre comigo. Deus a tudo provê, Ele só não supre. Mas Ele vai prover trabalho para que eu, trabalhando, possa suprir as minhas necessidades físicas, por exemplo.
Então, é um convite que Jesus fala. Olha para cima. E ele fala: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Não é que Jesus, nesse instante, ele está desmerecendo uma ave do céu. Mas ele está dizendo para a gente, se a ave que age por instinto ainda não tem a sua inteligência desenvolvida, Deus está provendo. Você que tem a sua inteligência, que tem capacidade para pensar, discernir, buscar consciência, refletir, pensar, você tem muito mais chance de não passar um momento de dificuldade. Ou se passar, tem muito mais chance de quê? De sair dessa situação. Então, se Deus tem o cuidado de olhar as aves do céu, que ainda não têm o potencial da inteligência para desenvolver possibilidades e respostas, imagina você que tem muito mais que isso. Não é que Jesus estava desfazendo das aves do céu. Ele estava mostrando possibilidades. Não é que Jesus também não quis dizer para nós que nós não temos o direito de ser previdentes quanto à velhice. Não, devemos ser previdentes se podemos honestamente separar um dinheiro para envelhecer de uma forma mais tranquila, façamos, mas não acumule aquilo que você não vai precisar. É sobre isso que Jesus estava falando. Porque muitos, em nome de serem previdentes, na verdade, às vezes, estão tendo um comportamento muito mais avarento do que previdente. Ou muito mais egoísta do que previdente. Então, era Jesus nos levando a um processo de reflexão de todas essas coisas. Vamos mais um pouquinho à frente, que meu tempo está indo. E qual de vós, ele diz, poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Quem de nós aqui consegue aumentar 1 centímetro ou 2 da sua altura? Ele está mostrando assim, existe a fé humana. A mensagem falou sobre isso. O Evangelho fala sobre isso. Mas as nossas potencialidades são limitadas? São limitadas. Mas o Pai não tem essas limitações. Deus não tem limitações. Então, para o Pai que não tem limitações, muitas coisas são possíveis. E se na nossa vida não está inserido, não é porque Deus não tem a capacidade de nos prover ou de nos ajudar para solucionar aquilo. É porque está nas nossas mãos a capacidade de fazer aquilo acontecer através do mérito, do trabalho, da aceitação, da resignação. Ou porque não é hora mesmo, eu tenho que aceitar e resignar. Porque aquilo ali está inserido na minha vida para me engrandecer. É uma prova solicitada ou é uma expiação decorrente a um comportamento na contramão das leis divinas em outra existência. Então, se é um momento, é uma situação que me provoca a dor, e eu já sei que Deus não é ruim, que a dor só está ali para me promover, para me engrandecer, às vezes é um momento de aceitar e resignar. Resignar é ressignificar as coisas. E seguir, porque o que eu precisar, Deus irá colocar no meu caminho, não vai deixar. É que às vezes a gente não acredita muito, né? Que se Deus não está surdo, às vezes está velhinho, ele não escuta, né? Aí a gente sai pedindo. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, tão preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Olha que interessante, Jesus está retrocedendo nos reinos, né? Primeiro fala do animal, falou de nós, falou do animal e agora está falando de quem? Do vegetal. Olha que interessante.
ele retrocede e faz uma comparação com os lírios do campo, que são flores que nascem no campo sem cultivo nenhum, mas que são de uma beleza inenarrável. E ele faz a comparação com Salomão, que foi um dos reis mais sábios que aquele povo teve e que construiu o templo de Jerusalém, para mostrar que nem toda a sabedoria e todo o poder de Salomão, com tudo que ele tem, ele talvez não poderia se vestir de tamanha beleza. O vestuário, ele tem o simbolismo do pudor, da ética, da moralidade. Então faz assim, faz como os lírios do campo, mesmo quando você está em situações agrestes, no meio de pessoas que estão corrompidas, que são violentas. Seja você o lírio do campo. Retire dali todo o potencial para se transformar num lírio do campo, para ser puro, belo, no meio daquela situação tão avessa, tão contrária a tudo aquilo que você preza, a todos os valores que você tem tentado viver de conformidade com as leis divinas. Isso é um convite muito interessante para nós que estamos vivendo dentro de uma sociedade totalmente polarizada, em que as pessoas brigam umas com as outras por ideologias das mais diversas. Aproveita esse campo de batalha, porque hoje a arena é o mundo, e aqueles que desejarem viver a mensagem de Deus serão devorados nessa arena, porque essa polarização são os leões que comem, essa é a verdade. Vamos aproveitar para florescer, para levar a paz quando a guerra se fizer, para levar a misericórdia quando a crueldade se fizer presente, para levar o amor ao próximo quando as pessoas esquecerem que aquelas que elas estão lutando, falando mal, também são seus irmãos. Vamos aproveitar esse campo agreste. É um convite de novo de Jesus para todos nós vivermos e desenvolvermos a nossa potencialidade. Dizem que mares calmos não fazem bons marinheiros, não é? Vocês conhecem esse ditado? Mares calmos não fazem bom marinheiro, porque o bom marinheiro é o quê? Aquele que já passou por todas as tempestades no mar, é ou não é? Ele já passou tanto aperto que ele sabe o que ele tem que fazer na hora. E é esse o nosso momento. É uma tempestade que nós estamos vivendo de valores na sociedade. Kardec falou isso no livro A Gênese, dessa transição planetária, que a maior de todos os sofrimentos que nós passaríamos não seriam os cataclismos terrestres, mas seriam as questões de valor, de opinião. E é o que nós estamos vivendo hoje. Se fala de tudo, se briga por tudo, só não se ama um ao outro. Porque discordar de opinião é salutar, não tem ninguém aqui que é igual ao outro. Mas fazer do discordar uma discórdia, nossa, isso é uma coisa muito distante, uma coisa uma da outra, é hora de repensarmos. Então ele diz que nem Salomão se vestiu, né? É o crescimento ético que nós vamos poder ter. Aproveita as dificuldades da vida para crescer. Vamos mais à frente, já estou acabando, prometo. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, né, virará pó, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então Jesus está falando dessa fé de novo, mas não da fé de eu acreditar em mim como aquela que tem todas as potencialidades para resolver tudo. Eu tenho que acreditar, sim, que dentro de mim tem uma semente divina e que tem todo o potencial para ser desabrochado. Mas para isso eu preciso ter a fé na divindade, essa fé que me leva à temporal, essa força poderosa que é capaz de me jogar para o atemporal de forma que racionalmente, emocionalmente, eu sinta a presença da divindade e saiba que eu posso seguir o caminho reto mesmo quando todos ao meu redor estiverem na contramão do amor. Mesmo quando todos ao redor na contramão do amor. É essa fé que eu preciso desenvolver dentro de mim. Ele diz, não andeis, pois, inquietos, preocupados, né? Dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos. Uma afirmativa, mas ele nos leva a uma reflexão.
Essa preocupação tanto que a gente tem com alimentação, esse jogar-se, essa preocupação. A gente fica tão ocupado com a preocupação, tão preocupado com uma coisa que nem sabe se vai acontecer, gasta toda a nossa energia com isso, enquanto deveríamos estar gastando energia no aqui, no agora, valorizando aquilo que é bom para mim de verdade. De verdade. Aquilo que pode me fazer engrandecer, que pode me fazer crescer. Não significa, novamente, que nós não devemos trabalhar para as coisas, mas a gente não deve fazer com que a preocupação tome conta do nosso mundo interior e a gente só viva dentro desse circuito fechado. Deixa eu ver mais um pouquinho. Ele fala, buscai primeiro Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, nós demos uma pincelada do que seria. O reino de Deus é a vivência exata. Ele não é um local material geográfico, mas é a vivência das leis de Deus que estão escritas aonde? Aonde eu for, eu carrego, não carrega? Está na minha consciência? Aonde eu for, eu carrego. Não é assim? Aonde eu for, eu vou carregar essa lei de Deus. Se eu estou de conformidade com as leis de Deus, se eu ando buscando viver com todo o potencial que eu tenho, que é claro que não é 100% viver a lei de Deus, mas se eu tento viver o máximo que eu posso, eu ando na lei. Se eu ando na lei, eu estou coberta pela lei? Claro que estou. Então só vai me acontecer o que precisa, porque o que não precisa não vai ser capaz de me acontecer. Tem um pensamento que diz assim: há injustiças sociais, mas não há injustiçados. Há injustiças sociais? Há. Mas não há injustiçados. Só tem uma coisa que pode nos levar a entender por que essas pessoas estão passando por isso. E o nome disso é reencarnação. Mas quem anda na lei não precisa estar se preocupado, não precisa se preocupar tanto com o que vestir, com o que comer. Trabalhe e segue. A hora certa, as coisas vêm. Faz tudo o que você tem que fazer sem deixar nada para trás. Deixa eu um pouquinho mais à frente, para acabar, está em 1 minuto. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É a providência divina. É o nosso planejamento reencarnatório. É a nossa conduta dentro da lei ou fora dela. É um reflexo disso. Bastará cada dia o seu mal. E o mal é o desafio que eu tenho hoje. Amanhã de manhã, quando a gente acordar de novo, porque cada dia é uma nova oportunidade na nossa vida. Vamos pensar assim. O que eu tiver essa manhã, esse dia inteiro para fazer, eu vou fazer um checklist. Sabe o que é checklist, né? Então, hoje, de manhã, foi um vizinho que me acordou às 5 da manhã porque ele decidiu que ele ia cortar a grama dele às 5 horas da manhã. Normal, ele acordou cedo, né? Não tem problema se eu preciso dormir um pouco mais. Isso é um problema meu. Então, façamos o checklist da compreensão. Que nem todos aqueles estão antenados de que os outros também existem. Se o meu carro quebrar, façamos o checklist da paciência. Chama o reboque, chama o mecânico. Não adianta reclamar, o carro já quebrou, não já? Então pronto. Agora o que tem que fazer? Providências. Não adianta eu bater no carro, vai adiantar? Se eu der um soco nele, ele volta a funcionar? Está mais provável que você quebre sua mão. Então, assim, se naquela manhã, de manhã bem cedo, uma pessoa da minha família veio e me deu aquela espetada de manhã, assim como aquele bom dia, eu vou te dar um espeto. Aceite o espeto como uma provocação de que você não deseja cair naquela provocação. E diga, bom dia. Se não conseguir, faça como a rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Sorria e acene. Né?
Então, nada de preocupação, nada de se ocupar antes, mas precauções. Nós deveremos substituir a palavra preocupação por precaução. Na precaução, eu vou ter paciência onde eu não ia ter. Na precaução, eu vou ficar em alerta para não cair na provocação. Na precaução, eu vou compreender que o meu vizinho ainda não tem noção do evangelho suficiente para respeitar que tudo na vida tem limite, que a liberdade dele termina onde começa a minha, né? Então, vivamos o Cristo, que 2025 seja um ano em que as aves do céu possa ser um convite, uma solicitação para todos nós, para que a gente possa viver, verticalizar, para que o ano possa ser uma repetição do ano passado. O ano tem que ser novo, a gente tem que vencer aqueles desafios, e tudo começa dentro de casa, que é o lugar mais difícil que tem. O que não falta é gente provocando. Que, em geral, as nossas famílias, são feitas por laços consanguíneos, poucas são pelos laços do Espírito, porque vivemos num mundo de provas e expiações. Mas ali é o lugar certo para a gente desenvolver as virtudes, como a flor de lótus, que nasce no pântano, se desenvolve e floresce belamente. Como os lírios do campo, que estão nos lugares agrestes, ninguém planta ele, mas ele nasce lá e ele se torna uma planta majestosa e linda. Que possamos ser flor de lótus e lírio do campo. Muito obrigada, um bom dia para todos.